Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É com muito prazer que eu anuncio o primeiro episódio do Britcast, o podcast do Conexão Britânica. Algumas pessoas nos pediram isso, perguntaram, obviamente, poxa, Rod, você não vai fazer um podcast? Poxa, seria tão legal. Até mesmo alunos meus me perguntaram, poxa, esse tipo de bate-papo que a gente tem aqui, ele seria muito legal a gente fazer isso, você fazer isso no podcast, levar esse tipo de informação, ou levar esse tipo de conversa, esse tipo de debate para outras pessoas. E depois de muito pensar, de relutar, eu trouxe. Então, a partir de hoje, a gente vai ter um podcast. Não vou dizer aqui para você que vai ser algo semanal, que vai ser algo todos os dias, que vai ser algo de 15 em 15 dias. Eu não sei ainda, mas isso tudo vai depender de hoje, vai depender desse episódio aqui, de ver como você recebe isso. Então, eu decidi que nesse primeiro episódio a gente vai falar um pouquinho do canal, a gente vai falar um pouquinho sobre mim e um pouquinho sobre a ideia de fazer um podcast, de fazer um bate-papo mais aberto aqui com você. Então, o formato que geralmente a gente tem no canal, ele até mesmo o formato de edição de vídeo, vamos colocar assim, ele é um formato um pouco mais fechado, né? A gente não dá muito tempo para se pensar, não dá muito tempo para, né? Tem muito corte. E a minha intenção nesse podcast é fazer uma coisa um pouquinho mais relaxada, um pouquinho mais tranquila, para a gente poder bater um papo mesmo. Eu sei que não é ao vivo, eu sei que não tem toda aquela coisa de você poder interagir comigo, né, real time, mas é uma, vamos dizer assim, é um começo, tá? Eventualmente pode ser, pode não ser também, isso tudo depende, como eu falei, tudo depende de hoje, mas tudo depende de como as coisas andarem. Dependendo, eu faço um episódio do podcast ao vivo, por que não? Né? Mas, como você notou, não tem introdução, não tem nada disso, é um pouquinho mais descontraído mesmo, um pouquinho mais relaxado, né? Não é para você sentar confortável, pegar lápis, caderno e borracha, porque não precisa, é para a gente realmente trocar uma ideia, tá? Os comentários vão ficar abertos aí para você trazer, primeiro de tudo, já deixar aqui aberto para sugestões de assunto. Então, fique à vontade para me sugerir assuntos que você queira debater aqui comigo, que você queira me ouvir falar sobre, que você queira ouvir a minha opinião, né? Obviamente, já vou deixar uma coisa bem clara, não falo sobre política, não falo sobre religião e não falo sobre futebol. Até porque eu acredito, fui criado dessa forma, de que cada um tem a sua opinião e eu tenho a minha obrigação moral de respeitar a opinião de cada um. Tá? Então, dito isso, inclusive, se você tem uma opinião contrária ao que eu colocar aqui, não só hoje, nesse primeiro episódio, mas nos outros, pode colocar, não tem problema. Não tem problema. Quem acompanha o canal há mais tempo já deve ter visto que eu recebo alguns comentários contrários, pessoas até criticando o meu trabalho. Eles ficam lá, eu não deleto não. Eles ficam lá. Por quê? Primeiro, serve para eu ver de que eu não sou unanimidade, nem tenho esse objetivo. Tá? E serve também para que outras pessoas vejam outras opiniões, na verdade, conflitantes, né? E a gente possa ter uma conversa e um bate-papo saudável, tá? Mas eu prometi que a gente ia falar um pouquinho do canal. Mas eu não posso falar sobre Conexão Britânica, que nasceu com outro nome, né? Eu vou falar sobre isso já já, sem falar um pouco sobre, vamos dizer assim, o personagem central do canal, que sou eu, né? Como é que eu vou explicar? Eu sou um cara de hoje, 43 anos, sou natural do estado do Rio de Janeiro, erradicado em Brasília, e eu virei professor de inglês por força das circunstâncias. Pois é, forças das circunstâncias. Eu estava aos meus 30 anos de idade, sem emprego, né? Mentira, eu estava trabalhando numa... Eu sei, vocês vão me chamar de velho nesse momento, mas tá tudo bem.
Eu trabalhava numa locadora de vídeo. Acho que uma das últimas locadoras de vídeo que existiu no país. Né? Obviamente ela não existe mais, ela já fechou. Né? Lá na minha cidade, no interior do Rio. E um colega falou, poxa, você já colocou o teu currículo no Sistema Nacional de Emprego? Eu falei, poxa, não coloquei não. Ah, não, então coloca lá, vai lá amanhã de manhã, você tá com o teu currículo pronto, tal? Eu, não, tenho ele e tal. Então, leva lá e cadastra ele lá. Tá bom, isso era meados de janeiro, e eu fui lá e coloquei. No iniciozinho de fevereiro, eu recebi uma ligação de uma escola de inglês, falando, olha, você não tem interesse em fazer um processo seletivo? Eu falei, olha, eu não tenho experiência com aula de inglês, eu tenho experiência com aulas de outras coisas. Eu falei, não tem problema, venha, faça o teste, e se você passar no teste, você faz o processo seletivo. Fui, passei no teste, fiz o processo seletivo, e acredite você ou não, isso é algo que eu acho que eu não falei isso para ninguém fora do meu círculo menor, assim. Eu não era o candidato mais forte, muito pelo contrário. Ficamos para a última etapa, eu e 2 meninas, e haviam 2 vagas, tá? Eu não lembro o nome da primeira menina, mas era eu e a Alessandra. E a outra menina, que eu não lembro o nome, infelizmente, se você estiver vendo isso, por favor, coloca seu nome. Sou eu, tal. Essa outra menina, ela, obviamente, a melhor dos 3, só que ela decidiu não ficar, porque ela recebeu uma proposta melhor de um outro lugar. E decidiu não ficar. Consequentemente, eu acabei ganhando a vaga. Não era, como eu falei, não era o candidato mais forte, muito pelo contrário. Eu tinha habilidades como professor e tudo, porque eu dou aula desde os 17 anos, mas como professor de inglês, zero. Zero. E a coordenadora na época, a Marcela, sentou comigo e falou, olha, você vai assumir algumas turmas, você vai começar, mas você não iria ganhar a vaga. A gente está te colocando porque a gente realmente precisa. Eu falei, eu entendo, tá tudo bem, né, eu estou disposto a aprender. Ela falou, é isso que eu preciso, uma pessoa disposta a aprender. Então, eu vou pegar no seu pé. Eu vou fazer você estudar. Você tem que estudar para dar cada aula. E eu peguei isso como um desafio e comecei a estudar. Então, eu estudava a lição dos alunos como se eu fosse um aluno. Fazia os exercícios como se eu fosse um aluno. E isso a gente está falando de um curso básico de inglês. Tá? Porque quem me acompanha aqui sabe, eu já disse isso, eu sou autodidata. Aprendi inglês por conta própria. É muito legal, é muito lindo, é muito mágico, é muito romântico dizer isso, mas na realidade é um perrengue. É um perrengue, porque você aprende sem saber nada. Você vai, vamos dizer assim, aprender inglês é o deserto do Saara, você é jogado lá no meio sem nada. E falam para você, volta para casa. E aí? Né? Só te falam isso, volta para casa. E você tem que se virar. E foi o que eu fiz, me virei. Aprendi. Um monte de erro? Sim, um monte de erro. Eventualmente a gente pode bater um papo sobre isso, né? Até onde vale a pena aprender por conta própria, até onde vale a pena estudar numa escola, aprender com professor particular, a gente pode bater esse papo, tá? Mas como eu falei, vocês têm que querer, tem que colocar no comentário aqui embaixo. Do contrário, fica só sendo a minha vontade impondo as coisas para vocês e eu realmente não estou afim disso, tá? Então, como eu disse, não era o candidato mais forte, estudava pra caramba para poder dar a cada aula. Eu tinha que fazer valer a pena o meu pagamento. Alguns meses depois, abriu a vaga de coordenação, porque a Marcela ela era coordenadora das escolas da região. Ela estava fazendo as vezes de coordenadora da escola. E abriu uma vaga na coordenação da escola. E a secretária, na época, falou para mim, poxa, Rodrigo, você se dedica tanto, você estuda tanto, eu vejo você sentado aqui, fazendo as coisas, você está melhorando pra caramba, os alunos só te elogiam, por que você não se candidata à coordenação? Eu falei, poxa, por que não? Né? É engraçado que a palavra por que não, esse termo por que não, a gente só se lasca quando a gente faz isso, mas felizmente não foi o caso. Cheguei para a Marcela e falei, olha, eu sei que existe uma vaga de coordenador,
e eu talvez, assim, de repente, estaria interessado em preencher essa vaga. O que você acha? Ela olhou para mim muito séria. Marcela, se você assistir isso, Marcela, me desculpa, mas eu vou te expor, tá? Marcela é um profissional muito séria, mas ao mesmo tempo ela é muito acolhedora. E ela sentou comigo na sala da coordenação, só estávamos nós dois. Ela falou: Rodrigo, você de longe não é o candidato ideal que eu buscaria para a coordenação. Mas eu estou vendo o teu esforço. Então, acho que vale a pena a gente tentar. Porém, sempre entra o porém, né? Porém, ela listou todas as atribuições do coordenador. Né? Eu teria um aumento substancial de salário? Sim. Eu passaria a ter um auxílio alimentação? Sim. Né? Auxílio alimentação, não era refeição, era alimentação na época? Sim. Teria passagem e de volta para casa? Sim. Mas, já diria o tio do Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eu tomaria conta de uma escola com quase 400 alunos e 22 professores. Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Não. Se naquela época fossem colocar um dicionário ilustrativo de determinados termos em português, a palavra sem noção viria com a minha cara. Juro. Por quê? Eu não tinha ideia o que era coordenar uma escola com 400 pessoas. Tá? Não tinha ideia. Não tinha ideia o que era ter 400 pessoas, 400 alunos. Não tinha ideia o que era ter de manejar uma equipe administrativa de 10 pessoas e um corpo de professores de 22 pessoas. Então, era complicadinho. Né? Eu não tinha ideia, mas Marcela falou, eu vou estar do seu lado. Eu vou te ajudar nisso. Você vai para um treinamento em São Paulo. A gente vai fazer um período de experiência agora. Depois você vai para um treinamento em São Paulo. Você passando nesse treinamento, você volta e assume a escola. Tudo bem? Tudo bem. Passei alguns meses em treinamento com ela, para depois, no mês de agosto, eu ir para o treinamento em São Paulo. Fiz o treinamento de uma semana, passei, voltei, e aí o resto é história. Por quê? Durante esse treinamento com a Marcela, antes de eu ir para o treinamento em São Paulo, ela sentou comigo e falou, olha, como coordenador você tem que dar aula de todos os níveis. Você tem que ser capaz de dar aula até o avançado, super avançado, camarada quase nativo. Você tem que ser capaz de ensinar alguma coisa para essa pessoa, da mesma forma que você tem que ser capaz de ensinar aquela pessoa que nunca viu inglês e acabou de entrar na escola. E bem como os professores que entram aqui não têm ideia do que está acontecendo. Que era eu meses antes. Tá? Então ela falou, eu vou ficar aqui e vou ensinar você a dar aula. E no momento que você conseguir dar aula para mim e eu sair dessa aula aprendendo alguma coisa, aí sim você estará pronto. Eu fiquei mais ou menos 2 meses e meio a 3 meses fazendo esse treinamento com ela. Até que numa aula de Present Perfect, presente perfeito, que eu dei essa aula para ela, ela falou, agora você está pronto, porque você explicou de uma forma que eu nunca tinha visto. E você fez eu entender de uma maneira muito mais simples, mais fácil e mais orgânica. Agora você está pronto. Foi onde aconteceu toda a história. Enfim, fiquei nesse mundo de escola em escola até 2020. Tá? Uma coisa assim, um choquezinho de realidade. Essa coisa de professor de inglês de escola não é as mil maravilhas também. Tá? Geralmente a equipe de escolas de idiomas elas são voláteis. Elas mudam com muita frequência. Aí entra uma série de questões, é desenvolvimento pessoal de cada um, é questão salarial, é questão de relacionamento, aí entra uma série de coisas. Mas até 2020 eu fiquei nessa coisa de escola, coordenando algumas, sendo somente professor em outras, enfim. E eu era justamente coordenador desta última escola, nem existe mais também, não vale a pena mencionar. E, na realidade, eu acabei virando estatística da pandemia do Covid-19.
porque quando aqui em Brasília aconteceu o lockdown, foi dia 22 de março de 2020, né? Ou seja, entre o início do lockdown no Brasil até o início do lockdown em Brasília, a gente ficou mais ou menos 30 dias. Tá? Aqui em Brasília foi onde a coisa demorou um pouquinho mais para entrar. Quando entrou também, entrou para valer, né? Entrou pesado. Mas de 22 de março até 20 de abril, eu fiquei em trabalho em home office, como tem se chamado, um trabalho em casa. Tá? E no dia 20 de abril eu recebi a notícia de que eu estava sendo desligado da empresa porque a empresa precisava cortar gastos. E até então meu salário era o maior da empresa. Né? Pelo menos é o que me foi dito. Então, deixei a empresa, investi em mim, né, porque eu deixei a empresa aos 40 anos de idade. Olhei para um lado, olhei para o outro e falei que tá bom. Como é que eu vou ser absorvido pelo mercado? Um homem de 40 anos, em meio a uma pandemia, o que eu vou fazer? Aí me veio a ideia, minha esposa me deu uma ideia. Não, por que você não cria um canal no YouTube? Porque a gente não vai poder sair de casa mesmo. Você dá as suas aulas aqui. Cria as coisas, a gente monta um negocinho e você faz. Legal. Né? 20 de abril. Tá? Pô, acho que foi 22, por aí. Era uma época de feriado também. Então, criou-se a ideia. Veio a ideia do canal. O canal foi criado, se eu não me engano, dia 28, 29 de abril, por aí, com o nome de RK Inglês. As iniciais do meu nome, Rod Krebs, em inglês. E nasceu o RK Inglês, dia 5 de maio, saiu o primeiro vídeo. Era completamente diferente, a estrutura era outra. Na verdade, a única coisa daquela época que eu tenho até hoje é meu computador. Os monitores mudaram, a webcam é outra, o ring light é outro, esse microfone não tinha. Eu não tinha nada, na verdade nada do que tem aqui hoje era igual. Talvez pedaços aqui atrás de coisas que estão aqui, talvez foram aproveitadas no cenário que hoje não estão necessariamente mais, mas algumas estão aqui. Então nasceu o RK Inglês, e esse RK Inglês ele foi até mais ou menos meio de 2020. Por quê? Nós investimos, né, tanto Jéssica, minha esposa, quanto eu, num curso de negócios digitais, de empreendedorismo digital. Aprendemos um monte de coisa, e nesse veio uma sugestão para a reformulação do nome, um reposicionamento de mercado. Aí, pensando, a gente fez um brainstorming aqui e aonde veio o nome Conexão Britânica e a gente fez essa transição e estamos aí até hoje. Na verdade, essa mentoria, que foi o que nós fizemos, nos ajudou muito a desenvolver a base do canal, desenvolver o como falar com você, né? O desenvolver até mesmo assim, uma intimidade com a câmera que eu não tinha. Na realidade, eu nunca gostei de câmera. Tá? Nunca gostei de câmera. Para mim, isso até hoje, tá? Se eu passo num lugar e tem uma equipe de reportagem, eu passo longe. Porque eu tenho uma daquelas caras que as pessoas querem entrevistar. Não, obrigado. Mas se é para falar, se eu não tenho, vamos dizer assim, não tem para onde correr, eu falo, olho para a câmera. Hoje eu faço um discurso, eu faço, né? Gravo vídeo para vocês aí, 4, 5 vídeos por semana. Gravo tranquilamente. Mas eu, pessoalmente, sou uma pessoa um pouco mais introvertida, sou uma pessoa mais na minha. Mas isso eu falo para todo criador de conteúdo que está começando. Crie um relacionamento com essa caixinha, com um buraquinho e uma lente. Crie uma relação com ela. Passe a olhar para ela como se estivesse olhando para o rosto de uma pessoa. E é como a gente tem feito até hoje. Tá? O Conexão Britânica veio, né, no caso, veio como RK Inglês e continuou como Conexão Britânica, com a intenção de trazer aulas de inglês britânico, sim, mas também de fazer com que o inglês se tornasse algo um pouco mais simples, um pouco mais fácil. Num primeiro momento, dentro de uma pandemia onde
não havia a possibilidade da gente sair de casa. Não havia... assim, e havia muita dificuldade em termos tecnológicos, porque a gente estava migrando para um ambiente completamente desconhecido, né? Então, até hoje, assim, alguns softwares que se usava naquela época ainda são usados hoje, mas eles não são tão bons e foram se criando softwares melhores. Hoje mesmo, o esquema que eu uso todo aqui, ele é diferente, completamente diferente do que eu fazia. Celular mesmo já mudou, o celular com o qual eu gravava os vídeos do canal, ele mudou, né? Infelizmente o celular não resistiu, né? E foi aposentado por invalidez, tadinho. E hoje tem um outro, mas nem gravo com celular também mais, já tem um outro material, tudo isso eu coloco sempre na conta de vocês, são vocês que trazem isso para mim, tá? Eu não tenho absolutamente nenhuma, como eu vou dizer, nenhuma responsabilidade em cima disso, é resultado do que vocês trazem para gente. Então, o canal nasceu dessa forma, né? E a gente começou a trazer vídeos, começou a trazer quadros. Então começamos com séries diferentes. Aprenda inglês britânico, a série de maior sucesso do canal hoje. São juntar todos 42 vídeos, né? A gente tem quase por volta aí de 150 mil views. O que para um canal como o meu, que eu não pago o YouTube para poder mostrar meus vídeos, isso é muito bom. É uma visualização muito, muito, muito boa. Tá? Cabe, isso que eu acabei de falar, cabe também reforçar. Eu não faço hoje tráfego pago, que é o que se chama no meio do marketing digital. Eu não pago a Google para entregar meus vídeos. Eu não invisto dinheiro nisso. Grandes canais fazem isso. Fazem esse tráfego pago para que eles apareçam antes dos outros. Então hoje, coincidentemente hoje, no primeiro episódio do Britcast, eu estou trazendo assim, a novidade de que nós estamos celebrando 20 mil inscritos. Vocês são todos orgânicos. Todos vieram por vontade própria. Todos vieram porque o YouTube decidiu mostrar o meu vídeo para você. E que você gostou do que eu faço e resolveu acompanhar o que eu faço. Tá? Hoje somos 20 mil, 20 mil e alguma coisinha. Né? Já passamos disso. Tá? Então, assim nasceu Conexão Britânica. Assim veio Conexão Britânica. E depois de um tempo, isso agora falando agora 2023, isso depois de um tempo, eu estava vendo que a gente estava muito dentro, vamos colocar assim, da mesmice. Das coisas serem tudo igualzinho, tudo, sabe, é sempre do mesmo jeito. E ouvindo, claro, meus alunos, ouvindo sugestões de algumas pessoas de dentro do meio digital, de fora do meio digital, de aluno, de seguidor, de inscrito. Falei, bom, vamos mudar. Eu comecei a pesquisar como é que cria um podcast, como é que eu faço um podcast acontecer, como é que cria tal coisa, como é que faz tal coisa. Eu comecei a fazer isso. E veio a ideia do Britcast. Veio a ideia de trazer um conteúdo diferenciado para você, onde a gente vai bater um papo. Então, tudo isso que eu falei é para chegar nesse ponto. O que eu prometo trazer para você? Primeiro, entretenimento. Por que entretenimento? Porque eu vou ficar aqui fazendo dancinha do TikTok? Claro que não. Claro que não. Mas a gente vai trocar uma ideia, a gente vai bater um papo. Eu em momento nenhum, já deixar isso claro de começo, eu não tenho a intenção de ser a verdade absoluta dos fatos. Não sou o detentor da verdade absoluta. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que tem uma opinião, e essa opinião ela pode ser mudada ou não dependendo da argumentação. Você pode chegar para mim e argumentar de uma forma que eu olhe e fale, poxa, realmente, essa pessoa me convenceu. Como você pode argumentar e falar, olha, não, isso que você está falando não tem nada a ver por causa disso. E vou te dar um argumento contra. Tá? Então, a minha intenção aqui é trazer, como está na nossa logo,
Inglês, claro, nós vamos falar de inglês. Vamos falar de língua inglesa. Ah, mas eu vou ficar aqui dando aula de inglês? Não necessariamente, tá? A minha intenção é, por exemplo, vamos falar de gramática. Vamos bater um papo de como que chegou até aí. Como que a gramática chegou até o ponto que está? Existem motivos, existem razões para isso. Como que a gramática chegou do jeito que está? Ah, por que tal coisa é assim? Ou aquela pergunta que praticamente todo mundo me faz. Por que tem S na terceira pessoa do plural? Perdão, do singular? Por que tem aquele S bendito lá na terceira pessoa do singular? Aquilo é plural ou não é? A gente vai responder isso. A gente vai falar sobre isso. Não necessariamente vai ser no próximo episódio, pode ser no seguinte, enfim. Vamos falar de história? Vamos falar de história. Não é história do tipo, a história da, sei lá, da literatura inglesa. Vamos falar sobre Shakespeare. Não, vamos ficar contando história aqui. Eu tenho um monte de história de viagem minha para a Inglaterra. Coisas, bobagens que eu fiz, bobagens que eu falei, coisas que eu vi acontecer, coisas legais, coisas não tão legais. Podemos falar de vídeos interessantes. Podemos debater séries, podemos debater música, tá? Lembrando que música é um pouco mais complicado, porque séries também, porque entra a questão de direito autoral, então podemos, com o devido cuidado, para que o vídeo não seja derrubado, né? Mas, peraí, deixa eu só ver um negócio aqui, que eu preciso ver aqui você. Isso. Pronto. Então, só para eu lembrar logo aqui, porque, né, é muita coisa para lembrar. Mas que eu coloquei, inglês sim, cultura. Vamos falar de cultura, gente. Boa parte hoje das pessoas que me acompanham, elas estão ou têm o interesse de estar no Reino Unido. Vamos ser honestos e sinceros. Sim, pessoas têm o interesse de estar no Reino Unido. Então, o que a gente pode fazer? Eu, enquanto criador de conteúdo, eu posso mostrar para você um pouco de como as coisas são feitas lá. Um pouco de como, por exemplo, como é que você chega lá e pede um copo d'água. Entendeu? Vai ser uma aula de inglês? Não, a gente vai trocar uma ideia e eu vou te falar alguns exemplos, algumas situações, coisas que eu já vivi também. Então, um pouco de cultura na Inglaterra também, coisas de como fazer ou não fazer. Isso é importante. Coisas que não se devem fazer também é legal. E claro, ensino. E no ensino, como eu disse, a minha intenção não é te dar uma aula. A intenção não é te dar uma aula. Mas sim como é que eu vou dizer? A gente trocar uma ideia também sobre ensinar e aprender. Porque eu vejo hoje em dia, falando bem sinceramente, bem de coração para você, muita gente com dificuldade em aprender a aprender. Outros que eu sei que alguns professores acompanham o meu trabalho, e eu acho muito legal isso, até porque eu acompanho o trabalho de outros professores também. E outros professores vêm procurar formas diferentes de ensinar. Então, por que não a gente debater isso? Tá? Isso vale a pena, professores que estão assistindo e que assistirem a esse episódio. Se quiserem trocar uma ideia comigo aqui, a gente quer fazer um vídeo junto, não tem problema, entre em contato, que a gente troca uma ideia, marca alguma coisa e bate um papo. Até porque não existe forma certa e forma errada de ensinar. Existe uma forma que se adequa ou que não se adequa àquela pessoa. Já fica uma dica do que a gente pode discutir, o que a gente pode debater. Tá? Então, esse é o Britcast, um podcast de produção britânica. É um projeto novo, um projeto que assim, eu estou dando a cara para bater, porque vai um pouquinho fora da minha zona de conforto, mas
eu decidi nesse segundo semestre de 2023 que eu ia fazer coisas que me deixam feliz. Por isso, esse podcast nasceu também, porque eu me sinto feliz em passar esse tipo de informação, em bater papo, em debater esse tipo de assunto com você. Ok? É por isso que a gente vai começar a trazer esses episódios. Em princípio, esse é o primeiro episódio. Não sei ainda quando teremos um próximo. Pode ser que na semana que vem teremos um novo e que você olhe para mim, tá vendo? Você falou que não ia, mas trouxe. Pois é, eu prefiro deixar na surpresa, pelo menos por enquanto, para eu sentir como esse episódio vai rolar e a partir daí a gente cria um hábito. Tá bom? Muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Muito obrigado por todos os comentários, pelos likes, pelos dislikes, pelo carinho de cada um de vocês até hoje. E bola pra frente. Tá bom? Vejo vocês no próximo episódio. Um abraço, fiquem bem e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.